Boa noite mais uma vez. Vamos meditar na palavra de Deus nesse momento. Vamos colocar o nosso coração diante do Senhor. Todas as quintas nós estamos aqui reunidos e nós estamos chamando essa quinta-feira nossa de Caminhando nos Salmos. Isso porque toda quinta nós estamos meditando num salmo diferente, de forma sequenciada. Hoje chegamos no salmo de número 50, onde nós vamos meditar sobre esse tema, verdadeira adoração. Verdadeira adoração. Queremos adorar a Deus de verdade, em espírito e em verdade. E o que isso significa? Pois bem, a palavra de Deus vai nos instruir, ou seja, o próprio Deus falará ao nosso coração acerca desse tema. Quero convidar você então para abrir a sua Bíblia, Salmo de número 50, do verso 1 até o verso 15, diz o seguinte: Fala o Senhor, o Deus Supremo, convoca toda a terra, do nascente ao poente. Desde Sião, perfeita em beleza, Deus resplandece. Nosso Deus vem, certamente não ficará calado. À sua frente vai um fogo devorador e ao seu redor uma violenta tempestade. Ele convoca os altos céus e a terra para o julgamento do seu povo. Ajunte os que me são fiéis, que mediante sacrifícios fizeram aliança comigo, e os céus proclamam a sua justiça, pois o próprio Deus é o juiz. Ouça, meu povo, pois eu falarei, vou testemunhar contra você, Israel. Eu sou Deus, o seu Deus. Não acuso pelos sacrifícios, nem pelos holocaustos que vocês sempre me oferecem. Não tenho necessidade nenhuma de novilho dos seus estábulos, nem de bodes dos seus currais, pois todos os animais da floresta são meus, como são a cabeça do gado aos milhares da coluna. Conheço todas as aves do monte e cuido das criaturas do campo. Se eu tivesse fome, precisaria dizer a você? Pois o mundo é meu e tudo que nele existe. Acaso como carne de touro ou bebo sangue de bodes? Ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão, cumpra os seus votos para com o Altíssimo e clame a mim no dia da angústia, e eu o livrarei, e você me honrará. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos? Pai, obrigado, Deus, porque nós podemos colocar os nossos corações diante do Senhor, ó Deus, e saber que o Senhor ouve o nosso clamor, o Senhor se inclina para ouvir a nossa dor, o Senhor se importa para conosco, ó Pai. Obrigado, Deus, porque o Senhor escreve um salmo como esse para nos alertar, para nos dirigir e para nos orientar ao que é ter um relacionamento contigo, o que é ser um verdadeiro adorador. Pai, eu te louvo, ó Deus, pela oportunidade que temos de meditar na Tua Palavra e peço ao Senhor, ó Deus, que o Senhor me use como com Tua graça, com Teu poder e com a Tua misericórdia nesse momento, para que, de fato, seja o Espírito Santo do Senhor falando aos nossos corações. É a oração que eu faço a Ti, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meus irmãos, o Salmo de número 50 é um salmo escrito por Asaf. Asaf era tido como o líder instituído por Davi para levar o povo à adoração, para levar o povo a uma adoração cultica, uma adoração de adoração. Então, à medida que a adoração do povo era realizada por meio das ações, das atitudes que Asaf tomava. E esse é o primeiro salmo de Asaf em toda a Bíblia, e é um salmo que está separado, já que os salmos de Asaf estão mais para frente, estão já no terceiro livro. Salmos tem 5 livros e esse nós estamos meditando no segundo livro. Mas olha só, o Salmo vai falar sobre o que é ser um verdadeiro adorador. E o que está acontecendo aqui é que Asaf está olhando para o povo, percebendo a adoração do povo, está discernindo sobre algumas coisas que o povo tem feito, mas que não está fazendo legal, não está indo na direção legal. Então, inspirado por Deus, Asaf chama o povo a uma verdadeira adoração. Chama o povo a inclinar o coração de verdade para uma adoração sincera para com esse Deus. E isso é muito importante, meu irmão, porque se não formos adoradores, se não formos alguém de entrega de coração para com Deus, então o que nós vivemos é uma farsa, o que nós vivemos é uma hipocrisia, o que nós vivemos é falsidade. Isso não adianta nada, você está perdendo o seu tempo achando que adora a Deus, enganando Ele, e Deus não recebe um adorador que não seja verdadeiro, sincero. Pois bem, vamos meditar em algumas coisas e algumas lições importantíssimas que esse salmo traz para nós. A primeira coisa é o Asaf mostrando que Deus convoca o povo para essa adoração. Olha só, em primeiro lugar, o Deus Supremo convoca. Primeiro, verso 1. Fala, Senhor, o Deus Supremo convoca toda a terra, do nascente ao poente. Desde Sião, perfeita em beleza, Deus resplandece.
Nosso Deus vem, certamente não ficará calado. À sua frente vai um fogo devorador e ao seu redor uma violenta tempestade. Ele convoca os altos céus e a terra para o julgamento do seu povo. Ajuntem os que são fiéis, que mediante sacrifício fizeram aliança comigo. Os céus proclamam a sua justiça, pois o próprio Deus é o juiz. Então, Asaf está dizendo assim, olha, Deus está vindo. E ele está vindo tomar nota da adoração que o seu povo tem prestado. Percebe que ele não está falando com pessoas que não adoram a ele. Ele está falando com pessoas que fizeram um pacto, têm uma aliança, oferecem um sacrifício, se comprometeram de alguma forma a ser povo de Deus. Deus está falando esse salmo aqui de maneira específica para você que já fez um compromisso de que Deus é o Senhor dos senhores, de que Ele é o Rei dos reis, de que Ele de fato é a referência da sua vida e de que você se dispôs agora em viver para a glória dele. E Deus está falando, eu estou vindo. Eu estou vindo e eu vou tomar nota de tudo que vocês estão fazendo. E eu vou falar e não há ninguém que possa me impedir. Eu estou convocando todo mundo. Na terra, acima da terra, nos céus, eu estou convocando a todos. Porque eu vou falar. E parece que Deus não está satisfeito. Ele diz, olha só, ele vai vir como fogo devorador e uma violenta tempestade. Ele está vindo com raiva, ele está vindo com ódio, ele está vindo com ira. Porque certamente o que Asaf vai descrever daqui para frente não é uma adoração verdadeira, mas uma adoração falsa. Não é uma adoração sincera, mas é uma adoração hipócrita. Hipócrita. Por isso, a presença de um Deus juiz, a presença de um Deus no ambiente de julgamento. Moody, um comentarista, ele diz o seguinte, em uma teofania profética, ou seja, a teofania é a aparição de Deus, Deus vem a juntar e julgar Israel. Observe que o julgamento deve ser para o seu povo, embora outros povos devam ouvir. Na verdade, os céus e a terra devem fazer o papel de testemunha silenciosa. Deus vai pegar todo mundo, ele vai colocar diante dele e a natureza vai ser a testemunha desse julgamento de Deus para com seu povo, porque esse povo fez um compromisso, uma aliança, um compromisso de adoração. E agora Deus vai ver se está tudo certo ou não. E a nossa oportunidade é que Deus está fazendo isso conosco hoje, agora, nesse momento, por meio de um alerta. Você não está no dia do juízo final, você não está no dia do julgamento final e não há uma prestação de contas imediata para você agora. Mas essa prestação de contas vai chegar. Então a pergunta é, você tem sido um verdadeiro adorador? Você tem sido alguém que adora a Deus de verdade? Então, olha só o que diz o texto. Primeiro, segundo lugar, né? Deus convocou, agora em segundo lugar. Ofereçam a Deus a sua gratidão. Olha só o que diz o verso 7. Ouça, meu povo, pois eu falarei. Vou testemunhar contra você. Israel, eu sou Deus, o seu Deus. Bom, então é o seguinte, o que eu vim dizer para você, Israel, não é coisa boa. O meu testemunho contra você, o meu testemunho é contra você, o meu testemunho não é a favor de você. E o que eu quero dizer para você? Qual é o meu testemunho? Qual é a acusação que eu tenho contra você, Israel? Verso 8 diz assim, eu não acuso pelos sacrifícios nem pelos holocaustos que vocês sempre me oferecem. Eu não tô reclamando dos cultos que vocês prestam. Eu não estou reclamando dos sacrifícios que vocês prestam, que vocês fazem. O problema não é falta de culto, o problema não é a falta da presença de vocês. O problema não é a falta do rito, o problema não é a falta da presença na adoração. Não é isso o problema. O problema é que vocês inverteram o propósito disso. Olha só o que diz o verso 9. Eu não tenho necessidade nenhuma de novilho dos seus estábulos, nem de bodes dos seus currais, pois todos os animais da floresta são meus, como são as cabeças de gado aos milhares nas colunas. Conheço todas as aves do monte e cuido das criaturas do campo. Se eu tivesse fome, precisaria dizer a você, pois o mundo é meu, é tudo que nele existe. Ele está dizendo o seguinte, olha, vocês estão me adorando como vocês veem os povos pagãos adorando aos seus deuses pagãos. Meu irmão, isso é comum ainda em algumas religiões hoje ainda. Você vai adorar uma entidade e essa entidade é adorada da seguinte forma. É colocada uma comida específica que aquela entidade, divindade, enfim, gosta. E então o adorador vai lá e coloca e prepara aquele prato especial a fim de agradar aquela entidade ou aquela divindade.
como se tivesse sendo bonzinho com a divindade para que a divindade pudesse ser bonzinho para com ela. E esse era um mecanismo de adoração comum entre os povos daquela época, entre os povos que viviam naquele momento. Mas Deus não chamou esse povo para uma relação de divindade e povo no sentido de vocês fazem para eu me agradar, porque senão eu não vou abençoar vocês. Sabe, não é como antigamente na cosmogonia romana, onde você tinha que fazer os templos dos deuses para que pudesse ter a agricultura pudesse ser bem sucedida, por exemplo. Não. Deus chamou o seu povo para um relacionamento, para uma entrega de coração. E o povo achou que era só cumprir rito, que significava ter relacionamento com Deus. Não! Deus não precisa do nosso sacrifício, Ele nunca precisou. Pastor, então por que no Antigo Testamento as pessoas tinham que sacrificar animais, aspergir sangue? Porque aquilo era um símbolo. Aquilo ali apontava para a obra redentiva de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Aquilo ali era para o povo perceber que por eles mesmos, pelas mãos deles, pela força deles, pela capacidade deles, eles não poderiam se achegar a Deus. Alguma coisa tinha que intermediar essa relação. E enquanto a Cristo não se manifestava como o Messias prometido, como o Cordeiro enviado dos céus, Deus então providencia um rito didático, visível, para que as pessoas pudessem perceber. Olha, a minha relação com Deus ela é intermediada por um sacrifício de alguém muito maior do que eu. É o Cordeiro perfeito, é o Cordeiro pascal, prometido pelo meu Deus. Então percebe que os ritos do Antigo Testamento, eles apontavam para a realidade de Cristo que viria. Pois bem, Cristo veio, encarnou, veio como o Cordeiro de Deus, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, venceu a morte, nos fez mais do que vitoriosos, venceu e pagou todos os nossos pecados na cruz do Calvário. E agora o que Cristo chama a nós? Um relacionamento sincero, verdadeiro e pessoal. Mas o que nós estamos fazendo? Nós estamos comprando a nossa relação com Deus, nós estamos vivendo um relacionamento com Deus como se esse relacionamento com Deus fosse baseado em ticar tarefas. Fui no culto domingo, dei o meu dízimo, fiz 3 orações por semana, fiz não sei o quê, papapá. Não, meu irmão, você não entendeu, Deus não precisa disso. Assim como Deus não precisava da carne do Antigo Testamento, nem do sangue, porque dele é tudo. Ele diz assim, vocês esqueceram que eu sou Deus? Por acaso se eu tivesse fome, eu pediria a vocês para me dar de comer, já que eu sou dono de tudo? É o que ele diz aqui no salmista. É claro que não. Deus não precisa de nada. É como Paulo disse no discurso dele em Atenas. Deus não precisa de nada nem de ninguém para ser adorado. Ele é autossuficiente, Ele é único. É privilégio meu e seu adorar a Deus. E sabe, eu fico pensando nesse texto, esse texto tem me incomodado tanto, meu irmão, porque são dias onde a gente não pode estar reunido plenamente na nossa igreja, onde a gente não pode estar ali cultuando a Deus com os braços levantados ou não, essa não é a questão, tanto faz, batendo palma ou não, também não é a questão, sorrindo ou não, não é a questão. Percebe? A questão é a motivação do coração, é a entrega do coração. E a pergunta é, sem a igreja, você continua sendo um adorador? Sem a realidade do culto de domingo, você continua sendo um adorador? Você continua sendo alguém que adora a Deus? Ah, pastor, eu não consigo, é difícil demais para mim. Ah, pastor, eu não consigo porque eu perdi as minhas ferramentas, parece que eu perdi o meu apoio, parece que eu perdi o meu chão. Se eu não tiver essas ferramentas, eu não consigo adorar. Meu irmão, então você precisa se despertar o quanto antes. Porque você está vivendo uma vida religiosa e não uma vida de adoração. Você está vivendo uma vida baseada em ritos e não uma vida baseada em entrega, em relacionamento. Deus nos chama a viver um relacionamento com Ele. É isso que Ele diz, verso 12. Pois o mundo é meu e tudo que nele existe. Acaso como carne de touro ou bebo sangue de bodes? É claro que não. Verso 14, ele vai no alma, no âmago do negócio.
Ofereçam a Deus em sacrifício a sua gratidão, cumpra os seus votos para com o Altíssimo e clame a mim no dia da angústia e eu livrarei e você me honrará. O que Deus está chamando para oferecer? Deus está chamando para oferecer sacrifícios de gratidão. Obrigado, Deus. Obrigado pela vida, obrigado pelo sustento, obrigado porque se eu respiro é o Senhor quem me dá o ar. Obrigado, Deus, porque o Senhor me fez filho. Obrigado porque o Senhor me deu o céu por herança. Obrigado, Deus, porque o Senhor me sustenta. Obrigado porque o Senhor me fortalece. Obrigado porque ainda que eu esteja doente, ainda que eu esteja com problemas financeiros, ainda que eu esteja com dificuldades que eu não posso nem contar, a tua mão me sustenta e eu quero te adorar a isso, Deus. Mas quantas vezes nós levamos uma relação com Deus com base em trocas? Eu vou no culto de domingo para que Deus possa me dar alguma coisa na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Eu vou fazer uma campanha de 2 semanas, 3 semanas, 7 semanas, 20 semanas, sei lá quantas semanas, para que Deus possa me dar um ganho de causa. Meu irmão, você está achando que Deus não precisa da sua adoração, meu irmão? Não tem nada que você possa fazer para ganhar o favor de Deus. Nada. Você só tem o favor de Deus porque Ele, por graça, por misericórdia, resolveu te amar. E isso é graça. Senão seria uma compra. Senão seria uma relação comercial. Senão seria uma barganha. É graça porque Ele dá. Dá de bom grado, dá de amor, dá por misericórdia. Foi isso que Jesus fez ao manifestar na cruz do Calvário. Sabe, é isso que o salmista está chamando a atenção do povo. Vocês colocaram os ritos como se fosse a coisa mais importante na vida do adorador. E Asaf está dizendo, não. A questão não é se vocês estão oferecendo os animais, se vocês estão sacrificando ou não os animais. E o salmista diz, Deus não está reclamando disso. O problema é que vocês colocaram sobre esses elementos o significado do que é ser um adorador. E isso não é verdade. Ser um adorador é oferecer um sacrifício de gratidão, é cumprir os votos que você fez com o seu Deus. É viver em conformidade com os votos que você fez, com a aliança que você fez. E o que você vai desfrutar se você fizer isso? De relacionamento. Quando eu me relaciono com Deus, verso 15, eu clamo no dia da angústia e Deus diz, eu o livrarei e você me honrará. Essa é a relação. Percebe? Deus vai livrar, Deus vai abençoar, Deus vai vir em socorro. Não é por causa dos ritos, é por causa do relacionamento. Sabe, um pai, ele não espera que um filho possa estar numa situação extrema para poder ajudar. Sabe, um pai não faz isso simplesmente por obrigação. Eu tenho vivido uma experiência muito gostosa de estar com meu filho agora, nesses dias, e ele está aprendendo a andar, e está sendo muito gostoso viver esse momento e ver isso acontecer. E eu disse para minha esposa, olha, a gente vai amando esse pequenininho cada dia mais. Sabe, não importa se as atitudes dele agora são certas, erradas ou coisa nesse sentido, o amor ele vai aumentando, porque isso tem a ver com relacionamento de entrega, relacionamento de sinceridade. E é esse tipo de amor que Deus demonstra comigo para com você, um amor incondicional. O texto continua, olha só, verso 3. Então, olha só, para você recapitular, em primeiro lugar, ele convocou todo mundo e disse, olha, eu vou anunciar a sentença. A sentença é o seguinte, vocês estão sendo mais religiosos do que estão me adorando de coração. Eu quero que vocês me adorem de coração. Os ritos, tá ok, os ritos é isso aí mesmo, mas não são os ritos que definem que você é um adorador, mas é a entrega do seu coração nesse processo. E eu tenho uma terceira coisa que eu quero dizer para vocês, o Salmo diz, eu vou expor a hipocrisia de vocês. Olha só, verso 16, mas ao ímpio Deus diz, que direito você tem de recitar minha lei ou de ficar repetindo a minha aliança? Pois você odeia a minha disciplina e dá as costas às minhas palavras. Ué, pastor, mas você disse no início que esse texto era uma pregação somente para pessoas que tinham uma aliança com Deus. É verdade.
Lembra? A convocação dele ali foi para quem já tinha uma aliança. Mas agora ele está chamando essa galera de ímpio. Por quê? Porque apesar dessa galera estar no meio da igreja, apesar desse povo aqui estar oferecendo os sacrifícios dos animais, cumprindo os ritos direitinho, o coração deles está tão distante do relacionamento para com Deus que Deus não os enxerga como povo. Deus os enxerga como ímpios, como pessoas que não pertencem ao povo. E por que Deus enxerga isso? Porque eles vão lá, cumprem os ritos, eles vão lá, vai na igreja domingo direitinho, canta a música direitinho, bate palma bonitinho, faz a oração legalzinha, mas quando sai daquele ambiente, o que eles vivem é a hipocrisia, porque na verdade eles odeiam. É como uma pessoa que chega na igreja e não consegue entregar seu coração ali, porque ele está observando a roupa do cara que está cantando, porque ela está observando a irmãzinha que está não sei o que, sei lá das quantas. Sabe, as coisas, a pessoa não está concentrada para a adoração real, sincera. Ela está mais se importando com outros detalhes alheios. E Deus está dizendo: quem são vocês para recitar minha lei ou ficar repetindo a minha aliança? Vocês não são dignos disso. Vocês dão as costas para a minha disciplina. Vocês não querem seguir a minha palavra. Vocês não querem seguir a minha orientação. A vida de vocês é uma vida dissoluta, uma vida de hipocrisia. Verso 18 ainda continua: você vê um ladrão e já se torna o seu cúmplice, e como adúltero se mistura. Sua boca está cheia de maldade e sua língua formula fraude. Deliberadamente você fala contra o seu irmão e calunia o filho da sua própria mãe. Ficaria eu calado diante de tudo que você tem feito? Você pensa que eu sou como você? Mas agora eu acusarei diretamente sem omitir coisa alguma. Deus está dizendo: eu estou vendo você, amigão, que está aí indo para a igrejinha, pondo a camisa aqui bonitinho, colocando a calça bonitinho, andando certinho, pondo a biblinha debaixo do braço, mas você é um fofoqueiro, você é um mentiroso, você é um safado, um adúltero. Deus está vendo o seu coração e Ele está dizendo: eu não vou compactuar com isso, eu vou expor a sua hipocrisia, eu vou expor a sua podridão. Aliás, se você olha para os evangelhos, se você olha para a história de Jesus, você vai ver que Jesus só teve problema, briga com os fariseus. Qual é o problema? Exatamente esse. Fariseus, eles eram religiosos, eles cumpriam os ritos direitinho, eles se sentiam melhores e maiores do que os outros, mas eles eram hipócritas. Os seus corações eram corações podres, eles estavam mortos por dentro, porque eles falavam uma coisa, mas faziam outra completamente diferente. E Deus odeia esse tipo de pessoa. Ah, se Deus odeia esse tipo de pessoa, e Ele está dizendo: olha, eu não vou ficar calado diante do que você tem feito. Você acha que eu sou como você? Você acha que eu concordo com isso? Eu vou expor a sua hipocrisia, a sua falsidade. Você não é um adorador meu, você é alguém falso, você é um ímpio. E essa palavra, meu irmão, precisa rasgar o nosso coração, porque às vezes a gente brinca com Deus. A gente tá pensando que dá conta de enganar a Deus. Ah, eu vou fazer uma oraçãozinha aqui antes do almoço, porque você sabe, né? Eu tenho que fazer oração, graças a Deus descendo a comida aqui. Bênção, não estou dizendo para você parar de fazer oração, não. Mas faça de coração, não faça por compromisso ritualístico, não. Faça de coração. Ah, meu irmão. Quantos nós temos ensinado errado a ser um mau adorador, a ser um falso adorador? Ah, Deus precisa realmente puxar a nossa orelha, Ele precisa realmente nos despertar. Essa é a hora de sermos adoradores. Agora, nesse momento. E como é que isso começa? Vivendo o testemunho do Evangelho. Isso é ser um verdadeiro adorador. Que culmina sim num culto público, num culto individual, num culto familiar. Mas percebe, o que o salmista está mostrando aqui é que não adianta você se colocar como alguém que participa desses cultos, desses ritos, desses momentos culticos, se a sua vida é em oposição a essa realidade. Se você logo se junta a um ladrão, se você logo se junta a um adúltero, se você não se cansa de falar mal do outro, se você usurpa, se você mente. Não, Deus não concorda com esse tipo de pessoa. Não concorda com esse tipo de pessoa.
Calvino, comentando esse texto, ele diz assim: em alto e bom som, o Espírito de Deus tem asseverado que uma forma de piedade, desacompanhada de graça da fé e arrependimento, não passa de sacrilégio e abuso do nome de Deus. Isso é pesado. Isso é pesado. Isso é pesado. O texto termina mostrando que é ser um verdadeiro adorador. Em quarto lugar, ele diz o seguinte, verso 22. Considerem isso, vocês que se esqueceram de Deus. Caso contrário, despedaçarei sem que ninguém os livre. Parece simples falando essas frases, né? Essas palavras aqui. Mas Deus está dizendo assim, olha, isso é um aviso para você. Eu estou chamando você a um arrependimento sincero. Considere o que você tem feito. Você tem vivido uma vida religiosa? Você tem vivido uma vida de ritos? Você tem vivido uma vida de cumprir tickets, cumprir normas? Mas a sua vida mesmo, o testemunho da sua vida, a realidade das suas atitudes, do seu pensamento, do seu coração, está indo numa direção oposta, diferente? Então considere isso, arrependa-se do seu pecado. Arrependa-se do seu pecado, muda a sua atitude, converta-se de total coração ao Senhor, que seja Ele de fato o Rei dos Reis da sua vida, que seja Ele de fato o Senhor dos Senhores, que seja Ele de fato aquele que guia cada passo, cada direção, cada momento da sua história, que seja você um verdadeiro adorador e deixe hoje, em nome de Jesus, de ser um hipócrita, porque hoje, meu irmão, hoje é a chance de arrependimento, hoje é a chance de mudança, hoje é a chance de transformação. Mas haverá um dia, ele diz aqui, que eu vou despedaçar. Eu vou despedaçar. Haverá um dia em que esse chamado arrependimento não vai estar mais aí, como está agora. E aí o verso 23 diz o seguinte: quem me oferece sua gratidão como sacrifício, mais uma vez, o que é ser um verdadeiro adorador? Oferecer com gratidão e sacrifício. Honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. É mais uma referência como ele fez no dia da angústia. Aquele que me honra de coração, aquele que entrega a sua vida em gratidão, aquele que é um sacrifício vivo na sua vida, esse experimenta do caminho de salvação. É Deus falando assim, eu vou abrir o caminho para você. Eu vou mostrar qual é a direção que você precisa caminhar. Eu vou andar de braços dados contigo. Eu vou andar de mãos dadas com você. Eu vou te conduzir por esse caminho que eu sei que é tão difícil. Mas esses são aqueles que se envolvem de coração. De coração. É como Jesus falando para a mulher samaritana, ela perguntando onde a gente deve adorar. No Monte A, no Monte B? Jesus falou não. Vocês precisam me adorar em espírito e em verdade. É o envolvimento de um relacionamento de coração. Você é o sacrifício vivo de Deus. Você é aquele que é o verdadeiro adorador. O que fazer então diante dessa realidade? O que fazer diante desse texto tão desafiador para nós? Em primeiro lugar, religiosidade, falsa piedade, ritos, nada disso é verdadeira adoração. Ah, meu irmão, se você agora, sem a igreja, percebeu que você não é um adorador, a coisa boa disso é que dá para você se arrepender e mudar. Se você percebeu que sem os ritos você não sabe o que é ser adorador, a bênção disso é que agora dá para você mudar essa condição. Deixa de ser um religioso, deixa de ser um fariseu. Eu não estou dizendo que é para você deixar de ir pela igreja, pelo contrário, mas é para você ir com envolvimento de coração sincero, é para você ir com uma adoração sincera, é para você ir com uma entrega sincera à adoração a esse Deus que é digno de todo louvor e toda honra. Segundo lugar, Deus nos convoca para uma adoração verdadeira. Isso significa uma atitude de gratidão com sinceridade de coração. Isso significa que você vai viver o Evangelho, que você vai ser grato a Deus, não só por aquele momento de culto, mas pelo momento que você está vivendo agora. Pastor, mas é difícil adorar a Deus nos dias angustiantes. É difícil, meu irmão. Eu estou aqui, eu fiz teste para coronavírus de tudo que é jeito, deu tudo negativo, mas agora eu estou sentindo todos os sintomas. E estou ruim, está difícil. Falar aqui para vocês não está muito simples, não.
Mas sabe de uma coisa? Eu sou grato a Deus. Grato a Deus porque eu estou vendo meu filho andar. Grato a Deus porque eu estou tendo um tempo com minha família especial. Grato a Deus porque através da tecnologia eu posso continuar fazendo o que eu amo fazer. Grato a Deus porque Deus continua sendo meu Pai. Ele não me abandonou em dias nenhum. Mesmo nos dias difíceis, é justamente o consolo dele. É saber que ele está comigo, que me sustenta. Então eu sou grato a Deus. Grato a Deus. Grato a Deus. E nós precisamos ter esse espírito de gratidão por tudo que Deus tem feito. Terceiro lugar, Deus não recebe a adoração do hipócrita e no tempo devido toda a hipocrisia será exposta. Ah, você acha que você está enganando a Deus, você acha que está enganando as pessoas que estão ao seu redor, você acha que está se mostrando, eu sou o crente, eu sou isso, eu sou o verdadeiro adorador. Meu irmão, Deus sonda o seu coração, Ele conhece a podridão do seu coração e Ele diz, eu não vou me compactuar com isso, você acha que eu concordo com isso? Eu vou expor toda a podridão. Arrependa-se antes que Deus faça isso. Quarto lugar, arrependa-se, seja um verdadeiro adorador e siga o caminho de salvação. Porque uma vez que eu me arrependo, uma vez que eu entrego a minha vida em completa e total dependência a Deus, uma vez que é Ele quem me guia pelos seus braços de mão dada comigo, e é Ele que aponta o caminho, qual é o caminho que eu vou agora? O caminho da salvação que Ele está me apontando. Eu quero encerrar lendo uma última frase, ela diz o seguinte: adoração verdadeira é uma entrega sincera de coração. É preciso avaliar em nosso coração se quando estamos supostamente em adoração, estamos fazendo isso para Deus, para o Deus Supremo ou para o nosso próprio bem-estar. O que eu quero dizer com isso aqui, meu irmão? Às vezes nós adoramos a Deus, mas não por quem Ele é. Nós adoramos a Deus porque nós queremos comprar algo de Deus. Nós queremos, Deus, está aqui, olha, o sacrifíciozinho, está aqui meu dízimo, está aqui minha presença, está aqui minha carne sacrificada, está aqui minha escola dominical, porque aí, Deus, eu preciso que você abra aquela porta de emprego, eu preciso que você providencie aquela situação. Não. Então avalia no seu coração. Quando você adora a quem? Porque se o seu objetivo são os seus benefícios, são os seus prazeres, são coisas para você mesmo, eu sinto em dizer, você é um adorador de si mesmo. E você está se enganando, achando que Deus está recebendo qualquer adoração hipócrita vinda de um coração tão podre como esse. Mas que hoje você seja um verdadeiro adorador, alguém que vive o Evangelho, alguém que é um sacrifício vivo e vive em gratidão a esse Deus. Em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, obrigado, Deus, porque a Tua palavra nos desafia, nos constrange, e é bem verdade que essa é uma palavra dura, difícil, Pai, mas obrigado porque o Senhor nos desperta. E o Senhor nos chama por graça e misericórdia, Deus, porque se não fosse graça e misericórdia, o Senhor não nos apontaria o erro, nem mostraria para nós quando estamos caminhando de forma tão equivocada, Pai. Mas eu peço ao Senhor, Deus, que o Senhor, em nome de Jesus, toque em nossos corações nessa noite, que o Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, desperta-nos para sermos adoradores em espírito e em verdade, e que em nome de Jesus, ó Pai, o nosso relacionamento contigo seja um relacionamento de entrega total do nosso coração, porque é privilégio nosso, ó Pai, podemos fazer o que estamos fazendo agora, falar e ter a certeza de que o Deus Supremo nos ouve. Obrigado, Deus, por essa tamanha graça, por esse tamanho benefício. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém.